Olá, seja bem-vindo ao Chimps and Chips, eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Intel AMX, tá? Nós vamos falar do conjunto avançado de instruções sobre matrizes da Intel. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Bom, antes de começar eu quero convidar você a participar lá do nosso servidor no Discord. Lá nós batemos papo sobre arquitetura de hardware, arquitetura de software, temos lá a área de programação, desenvolvimento, né? Então, você que é novato ou também já é avançado, lá é um lugar perfeito para você. Então, não fique com vergonha de participar e de fazer perguntas e também não acho que lá só tem pessoas leigas. Então, dá uma conferida lá, o link está na descrição. Vai lá. Aproveitando a deixa, eu também quero convidar você a participar lá do chimpsandchips.com, que é a nossa comunidade oficial, tá? Então lá nós temos aí divisão por linguagem, nós temos suporte a multi-idiomas, então se você quer escrever em inglês, escrever em português, você pode participar lá. E é de lá que veio o texto que dá origem a esse vídeo sobre Intel Advanced Matrix Extension. Então, dá uma conferida lá, o link também está na descrição. Confere lá que lá temos textos mais elaborados, com fontes e tudo mais, descrição. Então, confere lá e o link está na descrição. Bom, o Intel AMX, esse nome aí é muito familiar, né? Temos vídeo aqui no canal sobre o Intel AVX. Esse vídeo é mais antigo, eu pretendo fazer um remaster dele aí, mas o Intel AVX era o conjunto avançado de instruções vetoriais da Intel para atuar sobre vetores. E a AMX é uma ideia nova. Na verdade, agora a gente não opera sobre vetores, e sim sobre matrizes, tá? O que acontece? Operações sobre matrizes é algo muito utilizado hoje em dia por inteligências artificiais, tá? Principalmente a multiplicação e adição, né, FMA, ou seja, multiplicação, adição fundida, ou acumulação fundida, ela é aí a instrução mais utilizada por inteligências artificiais, exatamente para fazer inferências, né? Isso é muito importante, então, para poder atuar sobre modelos já feitos, né? E não a modelagem em si, mas o treinamento. Então, isso aí é bem legal. Por quê? Porque a gente não tinha isso nos processadores, nas CPUs Intel. A gente tinha um AVX, a gente poderia utilizar AVX, né? Ou seja, por quê? O que é um vetor? Na verdade, o que é uma matriz, né? Uma matriz é um vetor de vetores. Concorda comigo? Nós temos vetores, é um vetorzão que aponta para vetores na horizontal, né? Um vetor vertical que aponta para vetores na horizontal. Então você poderia fazer isso usando a VX512 e ter um bom desempenho. Contudo, ainda assim é mais lento do que você fazer a multiplicação das matrizes, visto que hoje em dia, se você viu o meu vídeo lá sobre NPUs, né? Aqui o conteúdo do canal sobre NPUs, você vai ver lá que existem dezenas de hardwares que fazem multiplicação de matrizes. Tá? E, na verdade, nem só multiplicações, mas fazem operações sobre matrizes. Então, a Intel estava um pouco para trás nisso, ela não tinha algo dedicado. Até que ela tinha comprado uma empresa que fazia esse processo e tinha, então, placas dedicadas a isso, ou seja, placas em standalone, né? Chips standalone, off-board, que poderiam ser plugadas na sua placa e seriam utilizadas. Mas não é tão legal quanto você ter isso no próprio processador, sendo que você poderia ter isso, já que você já tinha instruções estendidas de vetor, no caso, o AVX 512. Então, o que é o AMX? É o Advanced Matrix Extensions, tá? Ou seja, é uma extensão para cálculos sobre matrizes, beleza? Então, é algo até que, assim, bem simples. Vocês vão ver que é um conjunto de 12 sets de instruções, muito simples. E, eu acho que isso é o mais legal, é o que eu mais me amarrei, porque ele é muito simples. Tipo assim, é uma extensão muito legal, muito prática. A gente tem muitos exemplos já na internet. Eu vou deixar aí lá no post, lá eu deixo uma discussão lá no fórum do LLVM, que é o compilador de x86. E lá o pessoal discute um pouco sobre isso e fazem aí adaptações, por exemplo, de instruções que eram para VX512 para rodar em AMX, o que é possível, porque, como eu disse, uma matriz é um vetor de vetores, então toda instrução que realiza em vetor, você pode fazer ela numa matriz, só que sua matriz só vai ter uma dimensão. Tá, quer dizer, na verdade ela vai ter duas dimensões, só que a dimensão da vertical ela é um só, né? Então você vai operar só com um fragmento dessa matriz. Então é muito interessante, é muito legal. E o AMX, então, ele incorpora aí registros, ou melhor, registradores dedicados a operações com matrizes. Então, cada registrador ele indica uma matriz, que é um array, aí, como eu disse, de vetores, que é 16 por 64 bytes, né?
E, o que é muito legal, é muita coisa se você for olhar, é um registro bem grande, visto que nós temos aí 8 desses registros, então nós vamos de TMMM0 para TMM7, então são 8 registros, mas um desses registros é destinado aí para você fazer a pré-configuração dessa matriz, é algo que a Intel chama de pallet, né? Então os pallets são usados aí para fazer uma configuração prévia da matriz, de como você vai operar em cima dela, o que é muito bacana, é muito interessante. Então, assim, um set de instruções bem completo e muito simplista, tá? Ao contrário de outros sets que nós temos aí, como o próprio AVX, que tem uma boa quantidade de instruções, visto as extensões que foram tendo ao longo do tempo, AVX1, AVX2, AVX512, sem considerar as instruções SSE, né, de instruções do tipo SIND, que já tinham antigamente. Então, o AMX é bem interessante, ele pode aí talvez substituir as instruções do tipo SIND anteriores, visto a maleabilidade que ele possui. Então é bem interessante e é bem legal, tá? Bom, o Intel AMX ele tem um detalhe muito bacana, que além dos blocos de registro, né, que ele traz, que é uma novidade nunca vista antes em processadores do tipo Intel, tá? O que ele traz é um negócio muito legal, que é uma unidade intrínseca a ele. Ele tem uma unidade, uma CPU, é uma unidade de processamento central da unidade AMX, que faz todo o processamento de matrizes separado. Então ele não gargala nenhum outro fluxo que está correndo dentro do processador. Então ele não penaliza nenhum outro tipo de instrução, como AVX ou SSE. Ele não vai penalizar essas instruções para que ele execute. O que é muito legal e é muito inteligente por parte da Intel, porque faz com que as instruções AMX possam ser síncronas dentro do processador, ou seja, elas podem correr normalmente dentro do processador em paralelo às outras instruções, inclusive a VX512, sem penalizar, né, o desempenho. É claro que tem um detalhe muito grande, que assim como a VX512, instruções de matriz também esquentam, também são pesadas, não é uma instrução fácil, que gasta bastante recurso energético principalmente, o que eleva a temperatura do processador. Coisa que vai ser bem útil de ser utilizada em conjunto com a tecnologia que nós vimos no vídeo passado, que é o Thread Director. Então, instruindo o processador, quando estiver trabalhando com a AMX, desafogar os núcleos big, que nós chamamos, né, desafogar os núcleos maiores, faz com que seja uma execução tranquila e facilitada no núcleo AMX também, né? Eu estou chamando de núcleo AMX porque é uma região destinada a instruções AMX, não necessariamente a um core com AMX. Podemos ter todos os cores com uma unidade AMX, tá? Então, assim, é bem legal, é bem interessante mesmo, é uma tecnologia muito bacana, que vai ser muito utilizada provavelmente. A princípio achava meio besteira, porque a maioria dos processadores Intel vinham com uma GPU, e a GPU pode ser utilizada para esse propósito, só que existem aí alguns processadores que não vão vir com essas GPUs, tá? Principalmente os Sapphire Rapids, né, que são os processadores de servidor, que já vão vir com essa tecnologia. Os de desktop provavelmente vão receber posteriormente, assim como foi com a VX512, porém, como é uma tecnologia nova, ela é mais cara e é destinada a um segmento business, né, então é mais algo da Intel aí para os servidores. Mas não se preocupem, provavelmente um dia vai chegar ao desktop doméstico, tá? Que é algo que a gente espera dessas tecnologias, vista a quantidade de inteligência artificial que nós usamos no nosso dia a dia. Então isso aí provavelmente vai acontecer e vai ser bem legal quando chegar aqui, tenha certeza, vai ser assim, fenomenal. E assim, o mais legal aqui do AMX, se vocês olharem, é que a documentação dele tá muito fácil de entender. Então, o link para a documentação também está lá no post, vocês podem dar uma olhada com seus próprios olhos e identificarem lá, pelo menos, a arquitetura AMX, como é que ela funciona. Ela é bem simplista, nós temos então um bloco com os registros e nós temos aceleradores que captam dados desse registro e operam sobre eles. Então, é raro ver algo no Intel que é simples, né? É bem out of the box, né? Fácil de manipular. Então, assim, é bem legal. Tem exemplos de como trabalhar com esse tipo de instrução. Vocês vão ver lá em pseudocódigo os loops e iterar sobre os dados da matriz. Assim, bem legal, sério, dá uma conferida lá, vale a pena, tá? É meio chato para quem nunca viu, mas fazendo esforcinho um pouco dá para entender bem como funciona ali os códigos por trás. É bem legal, vai lá, confere também, o link tá na descrição. Bom, indo para a parte de implementação, que também é interessante, que toda vez que você inicia o código, quer dizer, você quer colocar no seu código para que ele atue com a AMX, claro que você tem que verificar o CPU ID. Então, uma coisa interessante aqui é que provavelmente eles modelaram o AMX para suportar novas instruções posteriormente. Então, ele vai suportar novas instruções e novos aceleradores. Atualmente, ele só vem com um acelerador de multiplicação de matrizes, mas a ideia é que ele seja expandido futuramente para fazer outras operações com o mesmo conjunto de registros.
E também vem-se com a ideia de que é possível ampliar aí o tamanho das unidades de registro. Então isso também vai ser definido pelo CPU-ID. Já na parte de implementação, você vai definir no seu código aí as configurações do tile, isso é muito importante, e você vai definir também aí o tamanho máximo e o tamanho mínimo do tile, isso aí é definido também. E em tempo de execução, o processador é capaz de determinar se o conjunto da fonte que você está enviando para as matrizes vai extrapolar ou não o tamanho dos blocos, tá? Isso aí é muito legal, né? Então, em tempo de execução, ele é capaz de determinar isso para você, tá? Então, isso é importante, porque tem um tamanho restrito, assim como a gente vê em outros hardwares, tá? Existe um tamanho restrito para trabalhar dentro das matrizes, e aí é importante que isso seja respeitado. Bom, caso não seja respeitado, ele lança uma exceção chamada General Protection Full, né? Que é exceção geral aí na hora de você tentar utilizar aí a matriz, tá? Então, é bem interessante isso aí também, tudo feito em tempo de execução. O próprio processador consegue lidar com essas falhas aí, não ficar por cargo do sistema operacional fazer isso, tá? O próprio processador identifica a falha e devolve um retorno para o sistema operacional, que vai dizer então para o programador por que não compilou e qual foi a exceção lançada, tá? Isso aí a gente está falando já em nível de assembly, mais baixo, né? Já no nível do sistema operacional com o hardware. Mas, de toda forma, é muito interessante, tá? Então, não é algo difícil de implementar aí. Tem exemplos em C também que eu estou deixando lá no post. Dá uma conferida. Bom, falando de sistema operacional, no Linux, ele também vai receber atualizações da MX, é claro. Inclusive, essas atualizações para MX já vieram num patch, e esse patch faz todo sentido para o Linux, porque o Linux vai atuar nos servidores com a MX e não o Windows. Então é muito mais difícil que a gente veja esse tipo de patch por enquanto no Windows, mesmo que o Windows possa receber futuramente. Mas é mais quando lançarem, então, esse tipo de processador com essas instruções para o desktop doméstico, né? Porque para o Linux faz muito sentido agora, porque já está saindo esses processadores para o servidor, e aí ele já tem que ter suporte, tá? E no Linux é muito interessante. No código você deve indicar então que você vai utilizar o AMX, e aí você vai fazer uma chamada aí para a pilha de processos, na pilha de processos, e ela vai então habilitar, digamos assim, o AMX para você, e posteriormente você não tem como revogar esse acesso, tá? Então uma vez que você pediu acesso, você tem o acesso e atua normalmente sobre a AMX. Caso você não requisite esse acesso, o Linux simplesmente vai te barrar e vai fechar o seu processo. Basicamente isso. Você não pode fazer acesso sem permissão. Muito interessante aí, também evita algumas brechas de segurança, algumas falhas de segurança bem interessantes. E é mais ou menos isso. Tem muito termo mais complexo que eu não vou trazer no vídeo para não complicar o entendimento de vocês. Então, vai lá, confira o texto lá no chipsandchips.com para você dar uma lida. Lá tem alguns termos mais complexos, inclusive eu uso o nome dos registradores, né? Também fala um pouco mais sobre os parâmetros que são passados, então dá uma conferida lá, o link está na descrição, tá certo? Então não se esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário aqui embaixo, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!